Fala pessoal, continuando aqui nossos vídeos de química orgânica, nós já vimos os hidrocarbonetos, né, que são as mais simples das funções orgânicas, e agora a gente vai ver as demais funções orgânicas. Para a gente entender como é que funciona a química orgânica, a gente tem que entender o conceito de grupos funcionais. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei uma cadeia de carbonos, certo? Então, como toda cadeia de carbonos, ela vai ter um monte de carbonos e um monte de hidrogênios ligados a esses carbonos. Porém, como vocês podem perceber, existe uma ligação no carbono que foge que se diferencia desse carbonos e hidrogênios, que é aqui um oxigênio junto com hidrogênio enfiado aqui no meio da molécula. Isso que se diferencia daquele padrãozão de carbonos e hidrogênios é o que a gente chama de grupo funcional. Então, dependendo de como esse átomo, que não é nem de carbono nem de hidrogênio, ele está agregado à minha cadeia carbônica, ele vai diferenciar o tipo de função orgânica. Então a gente tem basicamente dois tipos de compostos orgânicos, os compostos oxigenados e os compostos nitrogenados. Vamos falar primeiro dos compostos oxigenados. Se der tempo nesse vídeo a gente fala dos nitrogenados, se não fica para outro. Os compostos oxigenados, como o próprio nome já diz, tem a presença de oxigênio. Oxigênio, como a gente bem sabe, tem capacidade para fazer duas ligações. Então, as funções oxigenadas são álcoois, fenóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres e ésteres. Vamos primeiro falar sobre os álcoois. Um álcool, ele é bem fácil de ser identificado, porque o grupo funcional do álcool é o grupo OH. Um hidrogênio, um oxigênio fazendo uma ligação com um carbono e a sua outra ligação sendo completada por um hidrogênio. Então, quando eu tenho isso aqui, ó, carbonos, 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 em algum lugar, um desses carbonos faz ligação com um oxigênio, que também faz ligação com um hidrogênio. Isso é um álcool. Sempre que você identificar esse OH, e esse OH tem um nome, que ele é chamado hidroxila, você vai ter um álcool. A nomenclatura de álcool, ela vai ser baseada não só do álcool, né? A nomenclatura de todas as funções orgânicas sempre vai ser baseada na nomenclatura do hidrocarboneto, que seria a nomenclatura da minha cadeia principal. Por isso que é importante você saber conhecer a nomenclatura de hidrocarbonetos. Desculpa aí. No caso de um álcool, você sempre vai terminar o nome com ol. Então, se eu tenho isso aqui, né? E ele inicialmente era um hidrocarboneto de 2 carbonos, só com ligações simples, ele seria um etano. Mas se eu acrescentar nesse etano a minha hidroxila, o grupo funcional OH, que significa álcool, eu deixo de ter um etano e passo a ter um etanol. Esse é o álcool. Bom, vamos agora para os fenóis. Então, um fenol, ele também vai ter o grupo funcional hidroxila, OH. Com a diferença de que esse OH, ele necessariamente tem que estar ligado a um grupo benzênico, a um núcleo benzênico, aliás. Então, sempre que eu tiver um núcleo benzênico, ou seja, 6 carbonos fazendo ligações duplas entre si intercaladas e um OH agregado a esse núcleo benzênico, ele vai ser chamado de fenol. E a nomenclatura, no final você vai acrescentar o sufixo fenol.
Então, se esse cara aqui inicialmente era um benzeno, agora ele passa a ser chamado de fenol. Bom, agora vamos lá. Aldeídos. Lembra que eu disse que o oxigênio faz 2 ligações? Se esse oxigênio fizer 2 ligações com o carbono faz 4, o oxigênio faz 2. Então o oxigênio pode fazer 2 ligações com o carbono. Então sempre que eu tenho um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio e esse carbono está na ponta da molécula, ou seja, ele é um carbono primário, lembrando que carbono primário é qualquer carbono que faça ligação com apenas mais um carbono. Então se eu tenho um carbono que ele se liga com só outro carbono, ele é chamado de carbono primário. Ou seja, eu só vou ter carbono primário nas pontas da minha cadeia. Então se eu tiver um carbono fazendo dupla ligação com oxigênio na ponta da molécula, a gente tem um aldeído. E o aldeído, a nomenclatura dele vai finalizar com al. Então se eu tenho isso aqui, que seria um etano, e faço uma dupla ligação com oxigênio na ponta da molécula, se ele inicialmente era um etano, como agora ele é um aldeído, ele passa a ser um etanal. No caso das cetonas, eu tenho a dupla ligação com o carbono, né? A dupla ligação com o oxigênio, sendo feita por um carbono secundário, ou seja, por um carbono que esteja ligado a outros 2 carbonos. Via de regra, é um carbono que está no meio da molécula. Então, esse aqui, C-O no meio da molécula, é o grupo funcional de cetona. E a nomenclatura de cetona sempre vai terminar com ona. Então, se eu tinha isso aqui, que era um hidrocarboneto chamado propano, se eu acrescento isso aqui, ele passa a ser uma propanona. Próximo, ácido carboxílico. O ácido carboxílico, ele tem um grupo funcional muito específico, chamado carbonila. Ou seja, é a carbonila... Opa, deixa eu colocar aqui. A carbonila é quando eu tenho um carbono primário, ou seja, um carbono que esteja na ponta da molécula, que ele faça 2 ligações, né, uma ligação dupla com oxigênio e uma ligação com outro oxigênio que está ligado a um hidrogênio. Então, quando eu tenho C-O-OH, a gente chama isso aqui de carbonila. Carbonila é grupo funcional de ácido carboxílico. Como é que é a nomenclatura de um ácido carboxílico? Vai começar com ácido, aí tem o nome do hidrocarboneto que deu origem a esse ácido carboxílico, e o final você acrescenta oico. Então, se eu tinha um hidrocarboneto de 3 carbonos, que seria um propano, e transformo ele em ácido carboxílico, ele passa a ser um ácido propanoico. Bom, vamos agora para as 2 funções oxigenadas que podem causar um pouco de confusão nas pessoas. Vamos falar de éter e depois no final do vídeo a gente fala dos ésteres. Até agora, os grupos funcionais que nós vimos são grupos funcionais com oxigênios, mas que eles não interrompem a minha cadeia principal. Ou seja, eu continuo tendo a minha cadeia principal, carbono, 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 carbono. Em algum lugar em volta dessa cadeia principal, eu vou ter um grupo funcional com a presença de oxigênio. No caso de um éter e de um éster, o que eu tenho? Eu tenho um oxigênio no meio da minha cadeia principal, ou seja, um oxigênio interrompendo a minha sequência de carbonos da cadeia principal. Isso é um éter, quando eu tenho um oxigênio interrompendo a minha cadeia principal. A nomenclatura de éter
você vai ter que identificar o nome da cadeia principal antes da interrupção do oxigênio e o nome da cadeia principal depois da interrupção do oxigênio. Então vamos lá. Se eu tenho isso aqui, um carbono, dois carbonos, um oxigênio e outro carbono. Então, isso aqui é um éter. Então, se inicialmente eu fosse nomear isso aqui como 3 carbonos, eu não posso. Eu tenho que identificar a nomenclatura, a cadeia principal antes da interrupção, ou seja, esses 2 primeiros carbonos aqui, e a minha cadeia depois da interrupção. Então, isso aqui é uma cadeia de 2 carbonos, então é um etano. E depois da interrupção é de um carbono só, que seria um metano. Como o etano e o metano têm um oxigênio entre eles, eu coloco esse oxigênio no nome na minha nomenclatura, na forma de oxi. Então, ele seria um etanoxi metano. Então, nomenclatura de éter, você vai nomear a cadeia principal antes do oxigênio que está interrompendo, vai acrescentar a palavra oxi e vai colocar o nome da cadeia depois da interrupção. Este oxigênio aqui, que ele interrompe a minha cadeia, ele é chamado de heteroátomo. Lembrem-se desse nome, heteroátomo. Então, éter é exatamente isso. Nome da oxigênio interrompendo a cadeia, nomenclatura. Nome da cadeia antes da interrupção, oxi, e nome da cadeia depois da interrupção. No próximo vídeo, como esse vídeo já está ficando longo, no próximo vídeo a gente vai falar do éster e a gente vai falar das cadeias dos compostos nitrogenados, que também são facinhos. Galera, espero ter ajudado, bons estudos e até a próxima.